Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo nossos estudos das cartas de Paulo, estamos aprendendo sobre Efésios. E eu vou pedir aqui para o presbítero Milton fazer uma oração antes da gente estar iniciando aqui o nosso estudo. Milton, pode orar para a gente? Amém. Então vamos agradecer a Deus, por este estudo. Senhor Jesus, Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais esta noite que o Senhor nos concedeu e este dia que se inicia, um dia abençoado, ó Pai. Que o Senhor continua presente nas nossas vidas, ó Pai, usando a vida do Marcelino, Senhor, nesse estudo de Efésios, ó Pai, que o Senhor possa estar, Senhor, nos abençoando, nos dando conhecimento, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Dá-nos a cada dia mais, ó Deus, a orientação vinda de Ti, ó Deus, para que possamos, ó Deus, estar na Tua presença. Abençoa também os visitantes, ó Pai, aqueles que estarão também assistindo e participando desta live, ó Deus, que o Senhor possa estar usando a cada um, ó Deus, abençoando também a vida do Edgar, ó Pai, que o Senhor continua abençoando e dando a Tua graça, Senhor. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por tudo. Dá-nos, ó Deus, a Tua bênção no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Milton. Amém. Nós estamos aqui no nosso livro aqui de Efésios, né? É a quinta carta de Paulo. Nós estamos na fase da leitura, toda a parte introdutória já foi, né? Só lembrando que Paulo estava lá em Roma preso quando ele escreveu essa carta, né? Foi depois da terceira viagem missionária, quando ele voltou para Jerusalém, e ele foi preso em Jerusalém e levado lá para a Itália, né? Para Roma, porque ele era um cidadão romano, né? E foi lá que ele escreveu. E aí, dentro da fase da leitura, essa carta ela tem 6 capítulos, né? Os 3 primeiros, basicamente, é um contexto, e os outros 3 é um outro contexto, tudo dentro de um contexto só, mas como se fosse 2 partes bem nítidas aqui, né? A gente está vendo isso no nosso estudo. Na primeira parte, Paulo ele se dirige à igreja já como uma orientação. Essa carta, né, ela não veio através de um problema que estava acontecendo, alguém relatou e ele estava tentando explicar e resolver. Não, foi uma carta que ele escreveu para os cristãos. Os cristãos que já estavam, né, já tinham fé em Cristo, já tinham amor pelos irmãos, só que agora Paulo escreve essa carta porque ele fala, e agora os próximos passos, na hora que a gente é cristão, nós precisamos entender o que é o conceito de igreja, né? Igreja em Cristo. E o que nós devemos fazer? Qual é o propósito? Qual é o projeto de Deus na nossa vida? Né? E aí ele dá essas dicas. Então ele fala do projeto de Deus nessa primeira parte, no capítulo 1. Ele ora para que a gente entenda. Ele ora para que a gente tenha sabedoria para entender o projeto. Ele ora para que a gente tenha poder, a gente tenha o Espírito Santo agindo em nós. Então, ele fala sobre isso. E ele fala que agora não existe mais judeus e gentios. Agora, salvação é para todos. É em Cristo. É uma nova aliança. Ele explica tudo isso. E aí ele também fala um pouco dele, sobre a vocação dele, do encontro dele com Jesus, que revelou esse mistério, que revelou que agora não existe mais essa separação, que revelou que agora essa nova aliança em Cristo é para todos, independente se era judeu, se é gentil. Isso ele explicou bem nessa primeira parte. E aí, no capítulo 4, ele entrou aqui falando agora sobre o aqui e agora, né? Como que a gente tem que se comportar? A gente tem que entender como é o projeto de Deus, e ele já começa o capítulo 4 falando dessa unidade que a gente sempre está falando. Essa unidade é importante a gente entender, porque é um projeto de Deus. Essa unidade que ele fala, da igreja, num fundamento que é Cristo, a gente precisa ter isso bem claro, que o fundamento é Cristo, então a gente precisa conhecer
esse fundamento, conhecer a palavra, conhecer o projeto, conhecer tudo isso para que essa unidade esteja coerente, né? Então, Paulo fala sobre isso. E, ao mesmo tempo que ele fala da unidade, que todos têm que caminhar num objetivo comum, edificado na pedra angular que é Cristo, nós também temos um ministério, nós também temos os propósitos e os dons que são individuais. Então, ele fala que cada um tem o seu ministério. E aí ele fala que, então, e cada um precisa andar de acordo com essa unidade que é Cristo e dentro do seu ministério, e conhecendo esse propósito, né? E aí ele começa a falar como é que a gente tem que andar. Aí ele fala da santidade, nós temos que andar em santidade para que essa igreja, para que essa unidade em Cristo, ela funcione. Se a gente virou crente e continua fazendo as coisas do jeito antes, não vai funcionar. É isso que fica muito claro aqui para a gente. Então, a gente está aprendendo isso, esse novo jeito de viver em Cristo. E aqui, quando ele fala dessa santidade, ele fala também que a santidade tem a ver com a luz. E ele começa a falar que quem vive nas trevas é diferente de quem vive na luz. Ele está falando que a gente não consegue viver nos dois, são incompatíveis. Ou você está na luz ou você está nas trevas. E ele coloca o que é santidade, é a gente andar na luz. E entender o que é trevas, entender o que é luz, entender o que é certo, entender o que é errado. Então, ele vem explicando isso para a gente no capítulo 4 e no capítulo 5, então, ele fala, então a gente tem que imitar Jesus, né? Aí ele reforça de novo essa questão de que o fruto da luz é um, a obra das trevas é outro, são incompatíveis, e aí a gente precisa andar em santidade. A gente precisa andar no novo modelo, em Cristo. A gente precisa que a igreja entenda o projeto inteiro, que ele funciona com um movimento individual de cada um. E aqui ele fala como cada um tem que andar para que o todo funcione. E aí ele entra no capítulo 5 aqui, quando ele fala do lar cristão, marido e mulher, agora ele entra falando de como que é, então, que a gente deve viver, como que é a nossa vida perante os irmãos, perante o próximo. E aí ele começa justamente a falar de marido e mulher, ele justamente começa a falar de família, porque aí é que começa, né? Então ele vai falar de família, ele vai falar da sociedade, ele está falando da igreja. Então, como que nós nos relacionamos com os nossos irmãos? Como nós devemos agir com relação aos nossos irmãos? E ele começa na família. E aí ele começa a falar de marido e mulher. Então, e ele sempre falando sobre isso e tendo como pano de fundo a igreja. A igreja que eu falo é Cristo. Cristo e a igreja. Toda a igreja são membros de um corpo que é Cristo. Então, ele sempre vai falando das duas coisas. Ele fala como a gente deve agir e já mostra como é Jesus com a igreja. Então, ele fala o tempo todo as duas coisas juntas. E aí, no domingo passado, a gente começou a falar sobre marido e mulher, né? E aí a gente leu aqui, a gente conversou bastante, mas ainda falta um finalzinho aqui para a gente comentar hoje. E é muito importante, porque é na família, é no relacionamento do homem e mulher, é na união dos dois, é no casamento que se forma uma família, e a partir daí, essa vida como que ela deve ser. E aí depois ele vai falar também de pais e filhos, e depois vai falar também do relacionamento com a sociedade, com o nosso emprego, com as pessoas que a gente se relaciona. A gente vai falar isso. E lá no final dessa carta, nós vamos aprender o que, como nos preparar com a armadura de Deus. É nesse livro que a gente vai falar sobre isso. Porque é o mãos à obra. Então, aprendemos, todo mundo já sabe, tá bom. Então, vamos agir? Vamos. Então, nos preparemos. Vamos colocar a armadura de Deus e vamos para a lida, vamos chamar assim, tá bom?
Então, vamos lá. E aqui, a gente já leu no domingo passado, mas no finalzinho a gente vai estar comentando mais um pouquinho. Porque esse assunto é muito importante, eu quero trazer aqui uma reflexão bastante importante sobre isso, né? Quando a gente falou sobre submissão, sobre os irmãos se sujeitar aos outros irmãos, a gente entendeu como que é cada irmão, a gente entender o papel de cada um, a gente entender o papel também de cada um que Jesus espera da gente, para que o projeto de Deus funcione. Cada um tem um papel, cada um tem uma missão, e a gente precisa entender como que é isso, e a gente precisa agir, e agir da forma correta. Porque se a gente não agir da forma correta, não vai funcionar o plano de Deus. Bom, aqui eu vou fazer aqui uma reflexão sobre essa questão aqui. Alguém quer falar alguma coisa antes desse resumo aqui? Porque aí eu já vou. Bom, tá bom. Então eu vou continuar aqui. E aí, quando a gente está falando aqui de marido e mulher, a gente já falou sobre é um contexto maior. Ele fala que como é que a gente se sujeita aos irmãos. Aí depois que ele começa a falar em casa, como vai ser com a mulher, como é que vai ser com os filhos, como que vai ser na igreja, como que vai ser, né, na sociedade, né? É isso que a gente vai entender. E aqui no caso de marido e mulher, ele fala muito aqui sobre o homem amar a esposa como a si mesmo e a esposa respeitar o marido. E aí ele coloca também, né, o marido como o cabeça, o sacerdote da família, com uma missão, uma responsabilidade muito grande, e até ele compara, assim como Cristo amou a igreja, assim como Cristo deu a vida pela igreja, assim também tem que ser o modelo quando a gente pensa na criação de uma família, quando o homem vai constituir uma família. E aí, quando ele fala da mulher se sujeitar ao marido, e ele fala assim como a igreja se sujeita a Cristo, ele também fala o que é isso. É entender o modelo, é saber o que Jesus nos ensina e agirmos conforme o plano de Deus na nossa vida, para que tudo funcione. E aí é na palavra que a gente vai buscar tudo isso. Eu queria ler os últimos 3 capítulos, a partir do 30, que é versículos. Oi? Não capítulos, versículos. Versículos. O versículo. Capítulo não tem tanto capítulo assim, não. Aqui no 30, né? Porque somos membros do seu corpo, né? Ele está falando aqui de Jesus, né? Vamos pegar o 29, né? Ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então, ele sempre fala Cristo com a igreja. Então, ele fala que a gente ama o próprio corpo, e aí ele fala, assim como Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, nós somos membros do corpo de Cristo. Isso tem que ficar muito claro, e é por isso que a nossa missão ela tem que estar baseada no fundamento que é Jesus, na palavra. E aí ele, no 31, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então, vai constituir uma família. Então, ele vai, o núcleo, né, o centro do projeto de Deus é a família. E a partir daí, é um homem e uma mulher que vão se unir para construir uma família. Então, ele vai deixar aquela casa, ele não vai construir uma família junto com outras pessoas, não é assim, não é uma família social, não, é uma família mesmo, é uma unidade. Então, ele vai ter uma vida com a sua mulher, e eles vão se tornar é uma família. E aí, no 32, ele fala, grande é esse mistério.
porque é um projeto de Deus, e é grande. Esse mistério que nós estamos aprendendo aqui, que é a igreja. Aí ele fala assim, ó, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Gente, é o seguinte, quando ele fala aqui, ó, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, então o que ele está falando aqui? Está voltando no contexto. Cristo e a igreja. Então não adianta simplesmente a gente virar cristão, a gente acreditar em Jesus e não nos comportarmos e não sermos uma igreja, não sermos o corpo dele dentro do projeto. E aí ele dá esse exemplo, ele usou a família, ele usou o marido e mulher para a gente entender isso. Por isso que ele está falando aqui, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Eu estou falando desse projeto. Eu usei o exemplo marido e mulher para a gente entender como que funciona Cristo e a igreja. Mas aí no 33 ele fala, mas apesar disso, não obstante, cada um por si só é a minha própria esposa e a esposa respeite o marido. Então, ele está falando, isso daqui é um ensinamento sim para marido e mulher, mas ele quis mostrar esse exemplo para fortalecer o ensinamento que essa carta traz do que é uma igreja, do que é o fundamento, de que Cristo é a pedra fundamental, ele é o fundamento de toda a sociedade, de toda a igreja. Então, ele usa esse exemplo para afirmar isso. E agora, eu queria fazer uma reflexão aqui com todos e que vocês podem falar, antes da gente estar seguindo, é sobre essa questão do relacionamento de marido e mulher. Né? Quando a gente fala de submissão, a gente já falou sobre isso, a gente falou que ela é essa submissão não é uma humilhação, não é no inferior, a gente já falou que são no mesmo nível, homem e mulher, mas sim a disposição de servir a um modelo, servir a um projeto, de um apoiar o outro, de um abençoar o outro, de os dois entenderem e seguirem junto. Então, não tem a ver o homem ou a mulher, tem a ver com a construção de uma família, onde os dois vão estar aceitando que tem os papéis a dedicar, baseado na palavra, baseado no que Jesus nos ensinou, para que funcione o projeto de Deus. Então, aqui a gente tem uma reflexão, e eu queria trazer um pouco minha também. Esposas, pois até eu tenho algumas coisas que eu queria falar com vocês. Maridos, como vocês tratam as esposas? Não é para responder, tá? É para refletir. Como os maridos estão tratando as esposas? Como que as esposas estão tratando o marido? Vocês estão se complementando? Vocês estão em atrito? Como que vocês estão? Como é que está a visão de vocês, marido, de vocês, esposa? Como é que está a visão do plano de Jesus para nossas vidas, para a família? Como é que nós estamos agindo? Nós estamos conseguindo fazer com que esse lar seja construído feliz e na pedra angular, que são os ensinamentos de Jesus? Não é para responder, é só para refletir, mas aqui vem... Será que nós estamos mesmo aprendendo de Jesus e pondo em prática? Porque é muito difícil, eu estava comentando ontem com o pastor Vânio, é muito difícil a gente se relacionar com pessoas. Por quê? Porque pessoas pensam de forma diferente, né? Agem de formas diferentes que talvez a gente seja difícil para a gente. Não é fácil a gente se relacionar com pessoas. Mas qual que é o nosso propósito quando a gente entra num casamento? Qual que é o propósito do casamento? Porque se a gente pensar assim, eu vou casar, se não der certo, eu encerro, vamos tentar outra coisa aí. Se tiver filho, cada um vai para sei lá como a gente faz, mas será que a gente está pensando num propósito maior, que é o plano de Deus?
O que segura um casamento? Tudo isso é para a gente refletir. O que segura o casamento? É o amor? A gente fez um exercício lá na igreja, a pastora Débora e o pastor Vani, quando falaram as fases de um casamento, né? No começo do casamento, como que era maravilhoso, aquela paixão, aquele negócio. Depois o tempo vai passando, vai esfriando, depois um vai descobrindo melhor como que o outro é, e aí aquele negócio às vezes vai se tornando um pouco mais difícil. Aí vem os filhos e existe uma certa dificuldade, às vezes, de um pensar de um jeito, outro pensar do outro. Aí, o que segura um casamento? O que a gente não pode esquecer dentro de um casamento? Do plano de Deus, do plano, qual que é o projeto, qual que é o compromisso. Eu queria falar um pouco sobre compromisso, porque muita gente fala, o que acaba com um casamento? Quando o amor termina, quando termina aquela fase bacana. Agora, e com relação ao compromisso que você firmou lá naquele dia? Se esse compromisso aqui, que você fez com Deus, com Jesus, qual é o compromisso? O compromisso é que vai segurar você dentro do plano de Deus. O compromisso com a sua esposa, o compromisso com seu marido, o compromisso com Jesus, é isso que vai segurar o casamento. Esse compromisso é que vai dar sustentação para essa união. Porque quando você tem esse compromisso, você vai fazer de tudo para que ele funcione, para que dê certo. Não é só vai dar certo quando a minha mulher concordar com tudo comigo, ou quando o marido concordar com tudo com a mulher. Aí sim dá certo. Ou, se eu só vou fazer a minha parte se o cônjuge fizer. Agora, qual é o compromisso que eu tenho? Eu tenho um compromisso de levar essa união, de construir um lar na pedra angular que é Jesus. E o que eu vou fazer para que esse compromisso seja mantido? Isso tudo é uma reflexão. E eu estou conseguindo fazer isso? Eu estou conseguindo fazer com que esse compromisso seja eterno? Essa é uma reflexão, é muito difícil da gente fazer, mas a gente precisa. Qual é o seu compromisso quando você casa? Qual é o seu compromisso com Jesus? Qual é o seu compromisso com o plano de Deus para construir uma família? Independente se o cônjuge está ajudando ou não, será que eu estou fazendo a minha parte? Depois a gente vai falar também, eu vou deixar aqui, algumas pessoas estão levantando a mão, mas depois a gente vai falar sobre o compromisso individual de cada um no casamento, que Paulo fala aqui no versículo 33, a gente vai falar sobre isso também. Então é uma reflexão muito dura. Como é que nós estamos tratando a nosso cônjuge? Como é que está o romantismo na minha casa? Marcelino, eu não consigo dar um beijo na minha mulher. Marcelino, eu não consigo dar um beijo no meu marido. Mas por quê? O que você está né? O que você está fazendo para melhorar isso? Tudo que eu faço, ele fica me enchendo meu saco. Tudo que eu faço, ela não entende. Tudo. O que nós vamos fazer para melhorar isso? Qual é o compromisso com Deus, no plano de Deus, sobre essa união? Mas é muito difícil eu fazer o meu lado e o meu cônjuge não fazer o dele. Mas você vai esperar ele fazer o dele para você fazer o seu? O que você falaria para Jesus quando ele perguntasse como é que está indo? E eu garanto para todos aqui que se Jesus aparecesse para você e falasse assim, cuida direitinho da sua esposa, cuida direitinho do seu marido, você vai, é para já, Senhor Jesus, é para já. Aconteça o que aconteça, eu vou cuidar dele. Aconteça o que aconteça, eu vou cuidar dela. Garanto que isso vai acontecer. Deixa eu ver, o pastor Vani levantou a mão primeiro, depois o Edgar. Pastor Vani? É isso que eu ia falar. É que você acabou falando até aí algumas coisas, mas porque a gente precisa entender que assim, o nosso relacionamento no casamento tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus, né? Porque às vezes a gente banaliza o nosso relacionamento no casamento. Como você falou, eu vou casar, se não deu certo, eu separo e pronto. E muitas vezes nós banalizamos o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós queremos impor para Deus aquilo que a gente quer.
né? Não, Deus, eu quero que seja feito isso aqui, desse jeito, me ajuda a fazer isso. A gente não deixa nas mãos de Deus. E muitas vezes nós queremos impor isso para nossa esposa ou quem impor para o marido. Não, tem que ser do meu jeito. Eu sou assim, eu sou desse jeito, vai ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, a gente não faz. E a gente esquece que Jesus falou que nós devemos, né, amar nossas esposas como Jesus amou a igreja, né? Ele deu a vida por ela. Então, e esse dar a vida pela esposa é você entender que o que importa é a felicidade dela. Porque se ela for feliz, você vai ser feliz. Agora, se você causar na vida dela e ela for infeliz, ela não estiver bem, você não vai estar bem, né? E a mesma coisa no nosso relacionamento com Deus. Se você não fizer as coisas para Deus, como Deus quer, Deus não vai agir na sua vida. Se você não se dispor a ajudar as pessoas a viver uma vida verdadeira para Deus, Deus dificilmente vai agir na sua vida. E com a esposa, o casamento é a mesma coisa. Se você não se dispõe, se você não se desarma para viver o casamento, se você não deixa que as coisas corram de uma maneira boa, né? Que haja um acordo, que haja conversa, que haja diálogo, que você não tente impor tudo à sua vontade, né? Porque tem muito homem que fala, não, na Bíblia fala que o homem é o chefe, que o homem é o cabeça. Então ele acha que ele tem que mandar e a mulher tem que obedecer. E não é isso. Mesmo porque Jesus, ele não manda, Deus não manda a gente fazer nada. Ele fala o que a gente precisa fazer, mas a gente faz se a gente quiser, né? É Perfeito. lógico que existem as consequências, né? Exatamente como no casamento. Você faz do jeito que você quiser, mas existem as consequências. Então, eu acho que o viver bem, tanto com Deus como no casamento, requer muita paciência, muita sabedoria, requer muita dedicação e abdicação do eu, né? Quando a gente casa, você tem que entender que não sou mais eu, não existe mais o eu, e sim o nós, né? E com Jesus é a mesma coisa. Quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, para de existir o eu quero, o eu preciso. Não, é o que Deus quer para mim, o que Jesus quer para minha vida. E assim também é no nosso casamento. Tá, antes de passar aqui para o Edgar, né? Eu falei do romantismo, né? Fica aqui na nossa. Tem romantismo entre você você e o cônjuge, né? Isso é para reflexão, hein? Existe romantismo? Ah, não. Ah, é só gritaria, é só gritaria. Você grita com a sua esposa, você grita com seu marido, vocês se abraçam, vocês dizem um para o outro, eu te amo. Enfim, tem um monte de coisa que a gente precisa refletir para ver se a gente não está se distanciando do plano de Jesus para a família, né? Fala, Edgar. É interessante a gente também dar uma contextualizada, né, e também pensar um pouquinho no que estava acontecendo lá em Éfeso naquela época, né, na região, sempre voltar, sempre, quando a gente começa a entrar nos textos e a gente começa a deixar alguma coisa mais contemporânea, alguma coisa da nossa época, né, a gente precisa também dar um pulinho lá em Éfeso naquela época e entender aquele povo numa região que chama de cosmopolita, gigante, um São Paulo da época, Nova York da época, uma cidade grande da época, né? Numa região muito portuária, muito que chega, entra, vem todo tipo de influência, né? E imagine como aquelas pessoas que estavam dentro daquela igreja viviam quando iam para casa, né? Quais as influências, né, de TVs, de internet da época, vamos dizer assim, brincando, né? O que influenciava aquele povo, né? Como que era, como que eles ouviam, olha, como é que tem que ser um casamento fora da igreja, né, o tempo todo. Então existiam influências muito fortes, né, do paganismo, da vida secular da época, muito fortes, né? Muito mais, assim, incisivas no casamento do que seria numa cidade menor, numa cidade mais específica, que só tinha uma cultura. Ali não, tinha diversas culturas. Então, quando a gente está trazendo para os dias de hoje, imagine o que é o casamento hoje, né? Como a gente consegue blindar esse casamento para tudo que acontece no meio secular, né? As influências da TV que passam como é uma família de hoje, né? Eu ligo a TV, às vezes dá vontade de jogar a TV no lixo, não é nem o controle, sabe assim? Porque começa a passar o que é a família de hoje, né? A família, como é composta a família de hoje, o que ela faz, como ela
cuida, né? Como essa família um cuida do outro de uma maneira até às vezes, né? Bom, não vou entrar nem em detalhes, né? Mas então, como é mostrado, como é apresentada a família nos dias de hoje, e imagine como era mostrado a família naquela época também. Então, Paulo percebeu tudo isso, falou, olha, né, agora vocês são uma única carne, agora vocês têm que, não haja, né, flagelo um com o outro, não haja, sabe, ninguém vai fazer o outro sofrer, você tem que fazer, tem que amar, né, o outro, você tem que respeitar, né, tem que ter uma direção na casa, precisa ter alguém com o volante na mão, porque se tiver 3 volantes na mão, cada um com seu volante, esse carro vai para que lado? Né? Precisa ter alguém. Lógico, precisa ter alguém com mapinha, com GPS, indicando, organizando a viagem, mas precisa ter alguém dirigindo. É importante que tenha alguém que tenha recebendo informações e dirigindo na direção certa. Né? Então, isso é normal. Não há nada de demérito para quem não está segurando o volante. Quando você está num carro, todos sabem dirigir, provavelmente, mas precisa ter um dirigindo. Todos sabem, às vezes alguns sabem até muito mais, mas precisa ter alguém dirigindo, dando seta, buzinando, parando, andando, respeitando, né? Então, não há demérito em quem não dirige, mas há demérito quando não dirige bem, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados. E Paulo estava alertando o tempo todo ali, né? Muito cuidado, cuidado, olha, o que é família, o que não é, o respeito, não respeito. Na igreja a mesma coisa, né? Quando as pessoas vinham secularmente para a igreja, elas encontravam um outro movimento, elas tinham que se adequar, porque aquilo era agradável a Deus, né? Então tem que contextualizar também, que é bem importante também, né? Amém, muito bem colocado. E aí, só para a gente finalizar esse bloco aqui, no último versículo, aqui 33, né, quando ele fala, ele já falou que ele está se referindo a Cristo e a igreja, ao modelo da igreja, ele fala no 33, ó, não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeita ao marido. Eu queria chamar a atenção aqui, que cada um por si mesmo, então, Paulo está falando, cada um de nós, por si mesmo, vamos fazer a nossa parte? Sabe, você por si mesmo. Não, ama a sua esposa. Esposa, você por si mesmo, respeite o marido. Quer dizer, quando eu falo assim, esse compromisso, cada um por si, é assim, vamos fazer a nossa parte? Ah, mas é difícil, Marcelino, porque eu só vou fazer minha parte se o outro fizer a dele. Não é isso, porque senão pode ser que não vá chegar num acordo. Então, cada um fazendo a sua parte, mesmo independente se o outro está fazendo ou não. Então, Paulo está deixando muito claro, ele não está só falando marido ame a esposa, esposa respeita o marido, ele está falando cada um por si mesmo. Então, cada um por si, faça a sua parte, sabe? É difícil, mas qual é o compromisso que nós temos? Volto à palavra, compromisso com o plano de Deus, compromisso com Jesus, compromisso com os ensinamentos de Jesus para nós. Qual é o compromisso que a gente tem? Eu já vi muita gente persistir nesse compromisso e conseguir ter uma vida normal, uma vida boa, uma vida espiritual fortalecida, porque ele está insistindo num compromisso com Deus, com um plano, não deixando nada de fora, nada do mundo interferir com essas mudanças, essas mudanças até de valores que vai entrando devagarinho na família, não deixa. Um compromisso com o plano, compromisso com a palavra, um compromisso com a pedra angular que é Jesus. Não vamos aceitar nada vindo de fora, não. Vamos persistir aqui. E cada um por si. Faça a sua parte. Aqui Paulo está falando, faça a sua parte, marido. Faça a sua parte, mulher. Não deixa, não. Vamos ter um compromisso com o plano, que se inicia na família. A família é o começo. Então, começa na família e depois vai acontecer na igreja e assim depois na sociedade. E aí, continuando aqui, ainda fechando o capítulo 5, agora a gente vai para o capítulo 6, que é o último capítulo. Mas continua. Agora, aí ele não está falando do lar ainda, né? Do lar cristão mesmo, um lar onde a gente está imaginando com
o propósito do plano de Deus, com a presença de Jesus, ele construído em cima da pedra angular, em cima do fundamento que é Jesus. Então ele fala aqui de pais e filhos, né? Filhos, obedecei aos vossos pais, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Bom, esses 4 versículos agora a gente vai conversar um pouco, porque os próximos já está falando do outro modelo, já com servos e senhores, trazendo aqui para o nosso momento essa relação que a gente tem na sociedade, no nosso trabalho. Na época tinha esse modelo, não é muito diferente, o conceito vai ser o mesmo para a gente conversar. Mas vamos voltar nesse primeiro bloquinho aqui, do versículo 1 ao 4, quando a gente está falando de pais e filhos. Aí depois, para você constituir uma família, aí vem os filhos, né? E a gente também tem que se preocupar com isso e entender como que é esse modelo, enfim. Já no versículo 1, ele fala, filhos, obedecem a vossos pais, pois isso é justo. É isso que funciona. Se não tiver a obediência, não vai funcionar. Aqui a gente também não pode pensar assim, né? Ah, mas eu só vou obedecer meu pai se ele estiver certo. Eu só vou obedecer minha mãe se ela tiver com a razão. Senão, não. Não funciona isso, né? É igual no nosso trabalho, né? Quando, às vezes, a gente tem lá um trabalho para fazer e a gente não concorda, e fala, então não vou fazer. Ah, mas eu não concordo com isso, então não vou fazer. Não é assim que funciona, né? A gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter papéis, como a gente já viu, e a gente tem que ter uma condução no sentido da obediência, de pais de filhos obedecerem aos pais. Não tem como fugir disso. Falar, mas o meu pai é muito... Meu pai não sabe nada, meu pai está num caminho torto, minha mãe está no seu... Não é isso. Ele está falando, obedecei. Porque esse é o modelo, esse é o que funciona. É filho obedecer pai. Ah, mas tem alguma coisa errada. Então, é uma outra coisa que a gente tem que consertar, né? É de uma outra forma que a gente tem que fazer. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que o filho precisa obedecer ao pai. É que o filho precisa honrar o pai e a mãe. Esse é o primeiro mandamento. Pastor Vani levantou. É o que você falou aí, é honrar, né? Porque às vezes obedecer, como você mesmo falou, é lógico que a gente tem que obedecer sim os pais, mas às vezes existem muitos pais desajustados, vamos dizer assim, né? É isso. Difícil do filho obedecer, né? Que falam coisas absurdas, né? Que às vezes não são cristãos e querem que o filho faça coisas que não dão certas. Tem muitos filhos que têm muito mais maturidade do que alguns pais, né? Sim. Mas o que eu acho que a gente, como filho, a gente nunca pode deixar é de honrar os pais. Honrar os pais é mesmo os pais não sendo aqueles pais que eu gostaria que eles fossem, eu vou respeitá-los. Eu jamais vou, vamos dizer assim, vou xingar, vou maltratar meu pai. Ah, porque ele me xinga, porque ele me maltrata. Não, se você fizer isso, você está desonrando. Ah, mas meu pai faz isso, mas isso ele vai acertar com Deus. Não é você que vai determinar isso. Então, a gente honrar é você realmente dar valor no seu pai, é valorizar o seu pai, independente dele ser um bom pai, dele ter sido um bom pai ou não. É você, na hora da necessidade, socorrer o seu pai. Ah, mas meu pai me deixou passar fome, meu pai me deixou fazer isso, deixou aquilo. Não importa, a Bíblia não fala que você vai fazer para o seu pai se ele fizer para você. A Bíblia tem a parte dele com o pai lá, o que o pai tem que fazer para o filho. Mas não fala que a sua honra depende do que ele faz. Não, você tem que honrar independente do que ele faça. Independente de você estar triste com ele, independente de você estar chateado, porque a gente fica triste, fica magoado com os pais. Mas isso não vai fazer com que eu desonre meu pai. Isso não pode fazer com que eu maltrate meu pai, com que eu xingue, com que eu fale coisas que vão magoá-lo. Porque eu não posso desonrar o meu pai.
Independente do que o pai seja, independente do que ele possa estar fazendo de certo ou de errado. Honre o seu pai sempre. Sempre tente cuidar, tente fazer o melhor para o seu pai, independente daquilo que ele faça para você. Edgar? É legal, Vani. E você vê que quando você está honrando seu pai, independente do que ele fez, ou que ele faz, ou que ele, né, como ele é, as pessoas estão observando isso, né? As pessoas na sua volta estão vendo, seus netos, seus filhos, seus vizinhos, as pessoas na igreja, as pessoas no... Todo mundo está vendo. Então, assim, o testemunho que você está dando de cuidar do seu pai, independente do que ele é, o que ele foi, como ele age, isso é um testemunho, né? Então você está honrando ele por ele é seu pai, né? Você deve a isso a ele, né? Como honra e uma questão também das pessoas mesmo, do testemunho de estar fazendo isso, né? Isso é interessante, né? Você gera um olhar diferente daqueles que estão te vendo fazendo isso, né? Então imagine, olha, seu pai sempre te maltratou e você sempre cuidou dele. Imagina o impacto disso na vida de outras pessoas, né? Sabe, Perfeito. porque cuidar de quem cuida bem de você é molezinha, como diria, né? É fácil, né? É fácil, né? É como a gente fala de falar do evangelho para pessoas que estão dentro da igreja. É fácil, não é? Você pregar o evangelho dentro da igreja para pessoas que já estão com Cristo é muito tranquilo. Vai lá fora, vai lá no lugar onde você, né? O contrário, ali bate. Então é difícil esse tipo de coisa. Então há de se pesar, né? O que você está fazendo, independente daquilo que, para que também isso gere impacto também, né? E para que você seja exemplo também, né? É interessante para a gente. Perfeito. E o testemunho, né? Ele também ensina, né? Ele ensina. Então, e a gente a gente pode não concordar com os pais? Pode. Mas como que você vai se comportar diante disso, né? Sim, Como sim. que você vai ter um relacionamento com seu pai para colocar também as suas ideias ou o que você pensa sem desonrá-lo, sem gritar, sem ficar bravo, sem xingar, porque muitas vezes a gente fica magoado ou fica com raiva ou alguma coisa, mas a gente não pode agir de forma errada. A gente tem sim que agir da forma correta. A gente tem que tratar as pessoas de uma forma geral, de como a Bíblia nos ensina. Então, Sim, a gente não pode desonrar o sim. pai. E aqui é um mandamento. Hein, Marcelino? E também, às vezes, a gente se posiciona a gente toma uma posição de que eu não erro nunca, eu não É, tenho problemas, eu nunca fiz nada de mal, eu nunca maltratei ninguém, eu nunca. Peraí, né, cara pálida, você também tem suas falhas. E se exato. você fosse tratado, né, de acordo com aquilo que você já errou, você ia sofrer um pouco, né? Então, pela misericórdia de Deus, você continua e as pessoas também de forma misericordiosa, vão tratando você melhor também, porque elas lembram daquilo que você fez de ruim também, né? Então, quando você trata alguém que não te trata bem, te trata de uma maneira boa e cuida daquela pessoa, você também está se posicionando e falar, eu também tenho erros, eu também posso errar, eu também posso agredir, eu também posso tratar mal. Então, você está se igualando ali, né, nas proporções, se igualando também como um ser humano que falha também, né? Exatamente. E aí, e o contrário, né? E o versículo 4. E vós, pais, né? Aqui também chama atenção, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Aqui tem 3 pontos importantíssimos. O primeiro ponto, quando fala não provoqueis vosso filho a ira, está muito claro aqui como é que é a forma que você vai ensinar, como é que é a forma que você vai reagir quando seu filho faz uma coisa errada. Essa forma como que você vai tratar o filho, ela tem que ser correta para que você não fique despertando esse sentimento ruim, despertando essa ira, né? Como é que você está fazendo isso? Como que você está ensinando? Como que você está ensinando? Como você está mostrando que aquilo que ele fez está certo ou está errado?
Então, a forma com que a gente trata os filhos, ela é importante. O papel é assim, o pai é que tem esse papel de disciplinar, de ensinar o filho, óbvio. Quem tem esse papel é o pai, mas só que a forma, ela também tem que ser adequada. Como é que você repreende o filho? Ah, eu já dou logo um soco, já dou logo uns tapas, já dou logo umas chineladas. Ele tem que entender o que é certo e acabou, né? Como que é isso? Como que você trata o seu filho quando às vezes ele fala uma coisa errada e nem sabia que estava errado? A forma como que a gente ensina é muito, muito importante. E Paulo deixa claro aqui. E a gente não tem que ficar brigando, ou batendo, ou usando de violência, ou provocações que levam o filho a sentir esse sentimento de ira, esse sentimento ruim que faz parte da nossa vida. A gente sabe, sim. Aliás, quando às vezes a gente está discutindo, às vezes você não gosta de alguma coisa que alguém fez, né, as pessoas xingam, elas querem atingir mesmo as pessoas, né? Isso é errado, né? Isso é errado. Às vezes o pai não gostou daquilo, a mãe não gostou daquilo que fez filho e fica intolerante, sabe? Você não tolera uma coisa dessa e tem uma reação ruim, uma reação assim inadequada. Paulo está chamando a atenção aqui. Não provoqueis, filhos, a ira. É isso, é a forma como que você vai atuar diante de um problema. Aí ele fala, mas só que tem sim que criar, não é para provocar ira, mas você tem que mostrar disciplina sim. Só que na administração do Senhor. Aqui é importante, não é do jeito que eu acho, não. Não é do jeito que o pai e a mãe acham. É do jeito que a gente está construindo a nossa vida no pilar que é Jesus. Então, o que é certo? Então, por isso que a gente insiste, tem que conhecer a palavra, tem que conhecer o que Jesus nos ensina, tem que conhecer o que a Bíblia ensina, para que a gente possa aplicar essa sabedoria, esse conhecimento, para ensinar o nosso filho. A gente tem que disciplinar? Tem. A gente tem que administrar? Tem. Mas é no Senhor. É como Jesus ensina. Então, a gente tem que fazer isso com amor. Jesus já falou isso. O primeiro mandamento é amar a Deus, né? O segundo é amar o próximo. É o filho, é todo mundo. É com amor. O pastor Vanderlei sempre fala isso, isso ficou na minha mente, né? Quando ele fala sobre a gente tratar as pessoas, ele fala, tem que ser com amor. Estou diante de um problema, de uma situação ruim, eu preciso disciplinar aqui o irmão, mas com amor. Com amor. Então, não é deixar de qualquer jeito, é sim disciplinar, mas é com amor. Não pode provocar ira, tem que saber fazer. Aqui é a parte mais difícil. Eu sei que é difícil, mas é assim. A Bíblia, ela ensina a gente. Ela ensina que a gente tem que corrigir, que a gente tem que fazer, mas tudo com o jeito certo, com amor. Quem é o irmão? Edgar. Então já estamos no finalzinho, ainda tem 3 minutos, aí não vai dar tempo, mas Eita. é a questão mesmo da demonstração como correção, a maneira que corrige, que Deus nos corrige, né? Então, não exatamente na maneira em que eu quero corrigir, e sim a maneira em que Deus quer que eu corrija, ou que Ele vai corrigir, né? Não é do Então, meu jeito. não é na base da chinelada, da cintada, não é isso que vai corrigir, né? Isso pode até dar um susto, mas não é isso que corrige, né? Vamos lá, tem Tá. 2 minutos, 3 minutos. Né? Isso, pastor, vou já passar então para o pastor fazer a oração para a gente encerrar, que tem só 3 minutos aqui. Aí no domingo que vem a gente vai falar sobre o próximo módulo. Só um minutinho só estou anotando aqui, o que eu estava observando aqui, você falou uma coisa que é interessante, de todas, de muitas, a vitória, né, a reverência do marido, e eu fiquei observando aqui, anotando como que uma família é vitoriosa, né? Como que a família pode ser vitoriosa? Então, aqui Paulo já fala que cada um tem que fazer a sua parte. Se uma parte é quebrada, já complicou. Aí Paulo fala, olha, o marido tem que amar a esposa. Aí depois ele fala, a esposa tem que ter reverência ao marido.
Aí fala, o pai ou a mãe não deve provocar ira aos filhos. Olha lá. Mas, em compensação, os filhos têm que honrar os pais. Então, Paulo fecha nesse texto. Olha, se cada um fizer a sua parte, a família será muito abençoada. Então, em resumo, assim, cada um faça a sua parte. E quando é quebrada uma das partes, se torna mais difícil. Então, para o que eu tenho que fazer? Né? O esposo, a esposa e os filhos. Temos que reconhecer os nossos erros. Cada um reconheça a sua falha, cada um reconheça o seu erro. Aí você vai fazer a sua parte. E fazendo a sua parte, cada um, na certeza, a família vai ser vitoriosa. Amém? Amém. Pai amado, muito obrigado, Deus, por essa escola bíblica do Medical. Continue capacitando o Marcelino, o Edgar, também para que todos que estão participando, para nós aprendemos um para com o outro. Juntos, Pai, nós podemos obedecer a Tua palavra assim como ela é, para que a nossa família seja muito abençoada. Obrigado por tudo, Pai. Abençoa também o culto de hoje à noite, que seja uma grande bênção, que o Teu Espírito Santo esteja movendo as águas e que o Teu Espírito Santo venha falar com cada um que vai estar presente. Abençoa também a Débora, que vai pregar a Tua palavra, usa para a Tua serva com muito poder. Obrigado por tudo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo venha repousar sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Amém. te abençoe, pequena bênção. Amém. Alô, Adonai. Deus abençoe. Adonai.